Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Filho de Peixe. Muito prazer, eu sou André Siqueira e nesta sexta-feira, bora de resumão para você começar o final de semana bem informado, por dentro de todas as informações, ou pelo menos as mais recentes informações do Santos. Nesse vídeo, uma proposta para um jogador de um rival santista. Falaremos também sobre o entendimento entre Santos e São Paulo por jogos na capital. E falaremos, por fim, de Meninos da Vila. Um que fica e teve o seu contrato renovado e outro que pode estar de malas prontas rumo ao futebol europeu. Isso e muito mais a partir de agora. Peço antes que você me ajude com seu like e com a sua inscrição se for novo por aqui. Rumo aos 15 mil inscritos. Peço para que você me ajude. Quanto mais inscritos, melhor para o crescimento aqui do nosso canal. Compartilhe, dê a sua opinião. Eu sempre digo, mas eu faço questão de reforçar. A sua opinião é muito importante para mim. A sua opinião é muito importante para este canal. Aqui, o torcedor santista tem vez e voz. Compartilhe com os amigos e hype esse vídeo. E dando sequência à série de abraços, hoje o abraço vai para o Raimundo Reis, que está sempre aí na audiência e comentando nos nossos vídeos. Um abraço para você, Raimundo. Obrigado pela audiência, pelo carinho, você que está sempre comentando, palpitando, opinando nos nossos vídeos, tá bom? Se você quer que eu mande um abraço para você, diga seu nome, de onde você está falando, como diria aquela vinhetinha da chamada a cobrar, né? Fale seu nome e a cidade de onde está falando. Eu nem sou tão velho assim, mas eu lembro disso, né? Vivendo e aprendendo. Bom, mas vamos deixar as chamadas a cobrar para lá. Vamos falar de futebol, gente. E bom, sem mais delongas, eu já vou colocar aqui na tela rapidamente para vocês. Vamos lá, a reportagem do UOL que dá conta da proposta que o Santos fez para o Mike. Então tá aí, ó. Reportagem do UOL. Deixa eu tirar essa parte da tela. Os repórteres Felipe Silva, Lucas Mussetti e André Hernan. Hoje, sexta-feira, dia 11, 9h49 da manhã. Palmeiras e Mike vão se reunir para decidir futuro. Santos faz proposta. Então agora nós temos aí tinta no papel. O Santos fazendo proposta pelo Mike. O lateral direito Mike deverá tomar uma decisão ainda essa semana sobre o seu futuro. Multicampeão brasileiro, o jogador de 32 anos tem vínculo com o Palmeiras até o final do ano e já pode assinar um pré-contrato. O Santos aparece como principal favorito para contratar Mike. O atleta, e aqui está o ponto principal, o Peixe ofereceu ao atleta um pré-contrato longo de 2 a 3 temporadas e quer contar com o lateral ainda nesta janela de transferências. Primeiro, só para explicar para caso alguém não saiba e tá tudo bem, as pessoas não têm obrigação de saber, por que o pré-contrato? O Mike tem contrato com o Palmeiras até o final desse ano. E a legislação esportiva diz que quando faltam 6 meses, a partir de 6 meses restantes para o fim do contrato, você pode assinar um pré-contrato para que o jogador se apresente no primeiro dia do próximo ano ao seu novo clube. Então o Santos já está querendo acertar com o Mike agora. E aí o que acontece? Se o Mike assinar o contrato e o Palmeiras não o liberar agora, ele cumpre a temporada no Palmeiras e em janeiro do ano que vem ele se apresenta. E provavelmente o Santos está fazendo isso para ter um argumento a mais para convencer o Palmeiras a liberar o jogador, que é o seguinte, ó, Palmeiras, o cara já assinou o pré-contrato com a gente. Pô, vocês não podem liberar o rapaz para vir para o Santos agora? Então o Santos claramente está fazendo isso, né, pelo menos na minha leitura, para tentar persuadir o Palmeiras a liberar o Mike já agora. As partes já têm um acordo financeiro, então entre Santos e Mike já está tudo certo. O São Paulo foi outro clube que procurou o atleta, mas não teve avanço nas tratativas. O Palmeiras, por sua vez, não tem intenção de perder Mike. Está prevista uma reunião para essa sexta-feira entre o lateral, o diretor Anderson Barros e o técnico Abel Ferreira para debater a permanência do atleta que está nos planos do clube. A ideia do Verdão é oferecer renovação de contrato até dezembro de 2026. Mike, juntamente de seu staff, deverá tomar uma decisão nos próximos dias se aceita o novo desafio ou fica no clube em que já é condecorado. Em certos momentos na temporada, Abel tem utilizado o jogador como ponta direita. Multicampeão brasileiro da Libertadores, o lateral está no clube desde 2017. Bom, gente, sobre o Mike, o que eu tenho a dizer para vocês é o seguinte, eu acho que, tecnicamente, é indiscutível que trata-se de um bom jogador, acho que é um jogador que pode acrescentar, mas eu fico um pouco com o pé atrás na questão do tempo de contrato. E eu vou explicar para vocês. É óbvio que um jogador que está no Palmeiras,
que tem essa proposta para renovar o seu contrato até o final do ano que vem, que para que o Santos possa tirá-lo de lá, onde ele está estabelecido e é um dos grandes vencedores da história do Palmeiras, o Santos vai precisar seduzi-lo com um salário bom e um contrato longo. Então eu sei que o Santos não conseguiria contratar o Mike se chegasse lá oferecendo um ano de contrato. Agora, para um jogador que tem sofrido constantemente com lesões, será que essa história de 2, 3 anos de contrato não pode ser um tiro no pé do Santos? Então eu acho que essa é a única questão, é a única ressalva que eu faço. Eu não tenho dúvida de que o Mike pode ajudar o Santos, mas eu tenho dúvida da condição física do Mike, que infelizmente, e eu lamento muito toda vez que qualquer atleta, não importa de qual time ele seja, que qualquer atleta se lesione. E o Mike tem perdido alguns jogos já faz tempo. Não por acaso, né? Para o nível de competitividade do Palmeiras, por exemplo, o Mike tem sido preterido nas principais partidas. O Giai atropelou e muitas das vezes, mesmo no esquema com pontas, o Abel já escalou o Estevão aberto pela ponta direita, o Felipe Anderson, o menino Alan, que é muito bom de bola, e o Mike foi ficando para trás. Mas enfim, quero saber a sua opinião. Contrato longo para o Mike. Você aprova, você reprova? Você acha que o Mike pode ser útil ao Santos? Opine, comente e compartilhe. Beleza, gente? Dando sequência aqui ao nosso vídeo, deixa eu pegar aqui um outro tópico. Olha aqui, pronto. Vou botar na tela uma matéria oficial do site do Santos Futebol Clube, tá? Para vocês poderem ver aqui junto comigo. Espera aí, ao vivo tem dessas coisas. Vamos lá, compartilhar tela e nós vamos direto para o site oficial do Santos Futebol Clube. Está aí, ó. Santos e São Paulo Futebol Clube fecham acordo para a utilização de estádios. Santos e São Paulo assinaram um MOU, que é um Memorando de Intenções, que prevê a realização de 3 partidas do time santista no Morumbis e 3 jogos do time da capital na Vila Belmiro. A permuta faz parte dos planos da gestão em confirmar jogos em outras praças, principalmente em São Paulo, para atender associados e torcedores de todo o país. O Santos enviará ofício à CBF pedindo que o primeiro dos 3 compromissos seja o confronto contra o Juventude pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. Então tá aí, o Santos acertou com o São Paulo a possibilidade de jogar 3 jogos no Morumbis e o São Paulo jogará 3 jogos na Vila Belmiro. Gente, e aí eu nem vou gastar tanto tempo com isso, eu vou dizer para vocês o seguinte, eu adorei essa notícia. O Santos precisa ir onde está o seu torcedor e, no que diz respeito ao ambiente santista no estado de São Paulo, majoritariamente os santistas estão na capital paulista. Então o Santos tem que jogar na capital, sim. E por falta de uma, o Santos acertou que jogará 3 vezes na capital paulista, no estádio do São Paulo, onde, a depender do dia e do horário, nós vamos conseguir colocar 60 mil, 65 mil torcedores santistas, vai ter grande bilheteria, vai ser uma festa e o Santos vai ter o apoio do seu torcedor. Eu só não vou dar nota 10 para essa notícia, porque Santos e Juventude esse jogo da 18ª rodada, inicialmente estava marcado para acontecer numa segunda-feira, 2 dias depois do meu casamento. Eu já estaria em lua de mel, mas quem sabe, né? A produção aqui, minha futura esposa, um beijo para ela, que ela não nos ouça. Eu ia tentar dar um jeito de ver o jogo durante a lua de mel. Vou até falar baixo para a produção não ficar brava. Mas em sendo no sábado, eu não vou poder ir ao jogo. Eu adoraria assistir esse jogo em loco, mas talvez eu não consiga assistir nem remotamente, porque eu vou casar neste sábado em que o jogo pode acontecer. A partir das 17 horas é a cerimônia e o jogo está marcado, pode vir a acontecer neste sábado às 18 horas. Mas é claro que eu estou apenas brincando, né? Claro, eu vou casar, a prioridade é o meu casamento, é a minha família, não vou assistir ao jogo do Santos, mas eu tenho certeza que se esse jogo for no Morumbis, nós teremos aí 50 mil, 60 mil torcedores acompanhando o jogo e o Santos pode sim, contra um adversário que, no momento atual, briga com o Santos para não cair, seria uma importante fonte de renda para o Santos e também teríamos muitos torcedores para apoiar o Peixão. Eu só lamento que, em sendo no sábado, eu não vou conseguir assistir, mas tá tudo bem, né? Casamento é um só e eu tô brincando, gente, pelo amor de Deus, né? Senão vou dormir na casinha do cachorro. E para fechar o vídeo,
Aliás, quero saber o que você pensa sobre esses jogos do Santos na capital paulista, né? Você gosta disso? Você pretende ir a esse jogo, se for confirmado, no sábado, contra o Juventude? Vou até pegar aqui, dia 2 de agosto, evidentemente, né? Não preciso nem olhar o calendário, porque é o dia do meu casamento. 2 de agosto de 2025. 18ª rodada. Você gostaria de ir nesse jogo? Comente e compartilhe. E para fechar o vídeo, 2 tópicos rápidos. O primeiro, apenas para registro, o garoto, o menino da Vila, Ian, renovou seu contrato com o Santos até julho de 2027. Portanto, mais 2 anos de contrato. Era um jogador que tinha contrato com o Santos até o final desse ano, já poderia assinar um pré-contrato com qualquer outro clube e o Santos corria o risco de perder o jogador gratuitamente, o que seria um escândalo. Seria algo assim. Olha, eu não tenho nem palavras para descrever o que seria o Santos perder mais um menino da Vila de graça por incompetência, por inação da sua diretoria. O contrato está renovado, que bom, e agora eu espero que o Ian tenha minutagem, mas além de ter minutagem, que ele jogue na sua posição de origem. André, por que você está falando isso? Você endoidou? Não, gente, o Ian, para quem conhece um pouco desse jogador, para quem conhece um pouco da trajetória desse garoto, o Ian é um jogador, é um meio-campista moderno. Ele é um todo-campista, né? Mas ele é fundamentalmente aquele jogador que pisa na área, o elemento surpresa, que chega ali para finalizar. Basta ver os jogos dele, tanto na Copinha de 2024, se eu não estiver equivocado, em que ele foi o artilheiro do Santos na Copinha, no jogo contra o Red Bull Leipzig, aquele amistoso, ele pisa na área, cria jogadas de perigo, né? Então ele é um 8, pode ser um terceiro homem de meio de campo. E a gente tem recebido notícias aí de que o Kleber Xavier tem estudado colocar o garoto de ponta direita. Olha, gente, isso é sacrificar o jogador, isso é prejudicar a maturação e o desenvolvimento do jogador. Se isso acontecer, olha, eu já estou deixando registrado aqui para vocês que eu vou ser obrigado a criticar duramente o treinador do Santos, com quem eu tenho tido uma excelente boa vontade. Olha, uma boa vontade quilométrica, porque ele tem que dar certo, para o bem do Santos. Agora, o Ian na ponta direita, gente, ele não é jogador de drible, de explosão, de 1 contra 1. Ele é um bom jogador de meio de campo. De ponta, não tem pé nem cabeça, tá? Mas o assunto do vídeo é tratar da sua renovação, que está sacramentada, e que bom que o menino da Vila poderá ficar. E por fim, o Diário do Peixe informa. Opa, perdi aqui a matéria, deixa eu ver se eu acho de novo. Achei. Matheus Xavier recebe proposta do Nottingham Forest da Inglaterra e estuda deixar o Santos. O Matheus Xavier é um jogador que joga pela ponta esquerda do ataque, joga no sub-20, já figurou no profissional, no jogo contra o CRB na Vila Belmiro, lembra? Ele entra ali, quase muda o destino do Santos naquele jogo. Um golzinho poderia ter levado o Santos para a próxima fase da Copa do Brasil. O Matheus Xavier naquele jogo entra no lugar do Guilherme e fez uma ótima partida, mas ele não tem se firmado no profissional. Sobe, desce, desce de novo, sobe de novo, e ele tem contrato com o Santos até agosto de 2026, ou seja, 1 ano e 1 mês. E o Santos está com a renovação desse jogador travada, ela está em negociação desde a época do Pedro Martins, que já saiu e a negociação não foi sacramentada. O Nottingham Forest está sondando os representantes do Santos para saber quais os termos da eventual proposta que o Santos aceitaria. Mas a proposta já está na mesa e agora as partes estão discutindo. A própria reportagem do Diário do Peixe informa que o Borussia Dortmund, o PSV e o Zenit da Rússia já sondaram também os empresários do jogador. E aí, gente, o que eu tenho a dizer é o seguinte: eu lamento, eu não sei o valor da proposta, a reportagem não informa, mas tá com aquele cheirinho de que se vier uma proposta de 5, 6 milhões de euros, o Santos vai negociar um jogador que poderia valer muito mais se ele tivesse sido lapidado, aproveitado e tivesse minutagem. Sabe por quê? O desenvolvimento desse rapaz, assim como tantos outros jogadores das categorias de base do Santos, foi ceifado pelo Fábio Carille. Esse é o culpado. Você se lembra daquele jogo entre Santos e Chapecoense, na terrível, na desgraçada Série B, em que o Santos estava fazendo uma partida medonha contra a Chapecoense na Vila Belmiro, e o Matheus Xavier entrou naquele jogo junto com o Souza. E o Fábio Carille, essa pessoa indigna, ele colocou o Matheus Xavier aberto pela ponta direita. Vocês lembram daquela história de que o Carille estava sendo cobrado para pôr os meninos da base? E aí sabe o que o Carille fez naquele jogo?
ele fez de sacanagem para queimar a molecada. Ele falou: ah, vocês querem a base? Então toma a base. Ele botou o Matheus Xavier improvisado na ponta direita para queimar o moleque, sendo que ele joga na ponta esquerda a carreira inteira. O moleque, mesmo jogando na posição que não é a sua, fez uma jogadaça que originou um escanteio para o Santos. E no escanteio, o seu amigo Souza, seu companheiro de base, cruzou na cabeça, acho que foi do William Bigode, e o Santos ganhou de 1-0. O Fábio Carille foi na coletiva e disse: fizeram uma jogada que a gente nunca treinou. E sabe qual foi o prêmio recebido pelo Matheus Xavier depois de ter salvado o emprego do Carille? Porque se o Santos não ganha aquele jogo, o Carille teria sido demitido. O prêmio que o Matheus Xavier ganhou foi nunca mais jogar com o Fábio Carille. Então, o desenvolvimento desse rapaz, assim como de tantos outros, foi prejudicado porque o Santos odeia a sua base. Essa que é a verdade. O Matheus Xavier não pode jogar, o Sherman não pode jogar, e aí joga um bando de pé de rato, os Nátio La Quintana, os Rainer da vida, e a molecada da base não joga. Então, se o Matheus Xavier resolver aceitar a proposta do Nottingham Forest, boa sorte para ele e que ele arrebente e que depois nós, torcedores, fiquemos chupando o dedo falando: nossa, mais um menino da Vila brilhando por aí, porque é isso que boa parte das pessoas que se perpetuam aí dentro do Santos merecem ver os meninos da Vila estourando e fazendo sucesso lá fora, porque dentro do Santos essa rapaziada odeia a base, porque depois da sacanagem que fizeram com o Matheus Xavier e com tantos outros, a direção do Santos tinha que ter enquadrado o tal do treinador, né? Que pintou e bordou, ficou aloprando o Santos, essa que é a verdade, e ninguém fez nada. Então, vocês me desculpem o desabafo, mas tem coisa que precisa ser dita. Tantos meninos aí que poderiam dar retorno dentro de campo e depois retorno financeiro para o Santos, que foram preteridos por um bando de cabeça de bagre. E isso me deixa revoltado, isso me deixa indignado. Certo, gente? É esse o resumo que eu queria trazer para vocês. Falamos sobre Mike, jogos na capital, o garoto Ian e o menino Matheus Xavier. O que você pensa desses assuntos? Comente, quero saber a sua opinião. Eu vou ler o seu comentário aqui embaixo. Se inscreva se você for novo por aqui e deixe o like, compartilhe com os amigos e hype esse vídeo. A gente volta a qualquer momento com qualquer novidade, mas por enquanto é só. Ótima noite de sexta-feira, um abençoado final de semana para você, um abraço e até a próxima.